Olá, olha, há muito eu queria trazer aqui no programa uma pessoa incrível para apresentar para vocês. Ela é escritora, comunicadora, influenciadora digital. Sim, e ela acabou se tornando, de tempos para cá, uma voz firme, importante no combate ao etarismo, ao preconceito etário. Ela é a Cris Guerra. Seja muito bem-vinda, Cris, mas antes eu quero apresentar você melhor para o nosso público, tá? Gente, a Cris Guerra tem uma história maravilhosa, inclusive de superação. Ela grávida, ela ficou viúva e criou o filho Francisco sozinha. E aí, nesse período, ela acabou se reinventando, encontrou na moda, na escrita, uma forma, inclusive, de combater, de vencer o luto. Para vocês terem uma ideia, ela criou o primeiro blog de looks diários, quando nem se falava nisso, em 2007. Ela também é publicitária premiada e ela comanda o podcast 50 Crises e tem mais de 7, 8 livros publicados. Mas ela fala sobre vários assuntos, de maternidade, autoestima, mas hoje eu quero saber o que é envelhecer para Cris Guerra. Ô, Cris, que felicidade, que alegria ter você aqui no programa, viu? Toda minha, Lina, um prazer estar aqui, uma alegria. Esse negócio de envelhecer está sendo muito bom, estou fazendo muita amizade boa. Ai, que coisa boa! Então, eu quero saber o seguinte: envelhecer para você, o que significa? Dói? Está sendo difícil? Em algum momento foi difícil para você ou não? Eu acho que é uma mistura de coisas. O assunto envelhecer já foi tema da minha terapia algumas vezes. Eu acho que não é fácil envelhecer de qualquer forma, não é fácil, né? Acho que deparar com a questão do envelhecimento é difícil. No meu caso, ficou mais interessante por causa da maneira como está acontecendo, do fato de eu ter trazido um pouco isso para o meu conteúdo, que é o que eu faço, né? Há 14 anos eu estou na internet, sempre trazendo um pouco da minha vida, dividindo, né? Porque já vivi muitas coisas. Então, ao mesmo tempo que eu falo de maternidade, e isso é muito recente, eu também falo de envelhecimento. Eu sou uma mãe de adolescente e no climatério. Então, isso é muito interessante. Eu acho que envelhecer no Brasil é difícil, e é claro que eu, como mulher, também deparei com essas questões todas. A questão da finitude, né? O fato de eu trabalhar muito com a minha imagem também, apesar de sempre ter questionado padrões, né? Eu sempre já cheguei questionando esses padrões. Outro dia eu mudei minha mini bio, coloquei remando contra a maré desde 1970. E é um pouco isso. Eu nem Aham. era muito revolucionária, mas a vida não quis que eu fosse convencional, então hoje eu assumi esse papel, né? Eu acho que não é fácil, mas eu tenho percebido, quanto mais eu leio sobre o envelhecimento, quanto mais eu sei sobre o assunto, mais animada eu tô para ele. E eu tenho uma frase que diz que quando eu era mais nova, eu era muito mais velha, porque de fato eu era muito ranzinza quando criança. Então acho que o envelhecimento ele tá caindo bem em mim. E eu estou fazendo o possível para espalhar esse conceito e dizer que a gente precisa enxergá-lo com bons olhos, porque existem pesquisas mostrando que se a gente encara isso de frente e de um jeito positivo, ele pode ser muito bom, né? E a curva da felicidade está aí para provar para a gente que nós não estamos erradas nessa nossa desconfiança aí, né? Nossa, foi tão bacana você citar a tal da curva da felicidade, que eu também sou fã da Miriam Goldenberg, né? Eu Porque, também. afinal de contas, quer dizer assim, e você, nessa curva, você está em que momento, né? Então, na verdade, agora eu sinto que eu estou mais de acordo com a curva. Mas Tá. a minha história, pelo fato dela ter tido alguns pontos muito particulares, porque você contou aí, realmente, né, tem um acontecimento muito marcante da minha vida, que foi quando o pai do meu filho morreu quando eu estava com 7 meses de gravidez. Mas antes disso, eu perdi minha mãe. Minha mãe teve câncer de mama e descobriu um pouco tardiamente, ficou 2 anos tratando a doença e não teve um bom desfecho, e 7 anos depois meu pai morreu de câncer de pulmão. Então, assim, minha mãe teve um câncer de mama, meu pai era Uhum. fumante, parou de fumar, mas já era tarde. Então, mamãe morreu com 55, papai com 64. No meu primeiro Muito casamento, novos.
né? Muito Muito novos, novo né? você Eu perdeu. estou chegando nessas idades e aí a gente fica pensando nisso. No meu Uhum. primeiro casamento, eu tive 2 abortos espontâneos e não consegui engravidar de novo, aí me separei. Então, acho que é como na minha vida eu tive perdas muito cedo, e quando eu era pequena, eu fui uma menina muito mimada, porque eu sou a 5ª filha, e eu acho que eu fui muito mimada, sou a última filha, natural e tal, e eu cresci muito, ouvindo muito dos meus irmãos e dos meus pais assim, você é muito difícil, eu fui muito rotulada em casa, sei que não foi de propósito, já resolvi isso na terapia e tudo mais, mas foi muito difícil. Então, acho que como a primeira parte da minha vida foi muito tumultuada, eu nem senti os 40 anos chegarem. Se eu tiver no fundo, né? Eu acho que eu estava mais ou menos ali no fundo do poço, por volta dos 45, 46, mas tem a ver com a minha vida pessoal, com outros acontecimentos. Então, Tá. nesse sentido, eu não fiz esse modelo, mas eu estou sentindo isso agora, que de fato a maturidade está me trazendo um olhar para a vida muito mais ávido. Eu tenho ficado muito mais. Eu acho que eu estou me tornando uma pessoa mais interessante. Porque antes eu estava muito voltada para as minhas questões. E hoje o meu olho para o mundo acordou. Isso é muito legal, né? Nossa, que depoimento lindo, né? Obrigada, Lina, obrigada. E nesse processo, Cris, os cabelos brancos, é uma questão estética? É uma questão de conforto? O que significa os cabelos brancos para você? Eu acho que eles foram muito revolucionários, porque a minha proximidade com o tema da longevidade começa mais ou menos com 45 anos, quando eu falei, meu Deus, eu estou chegando nos 50. Aí eu resolvi brincar um pouco com isso. Criei, antes do meu podcast 50 Crises, eu criei um canal no YouTube, que não era no meu canal de YouTube, era no canal da Canguru, que é uma revista eletrônica sobre pais e filhos. Ela me hospedou lá, falou, não, esse projeto você pode trazer para cá, chamado 50 Crises, que era uma brincadeira para falar das crises das mulheres e tudo mais, e era como se fosse um vlog mesmo, eu até quero retomá-lo agora no meu canal, uma coisa mais cômica. Que Só que eu legal, falava, muito legal, né? eu vou te mandar uns vídeos que são até engraçados, Eu mas no quero. final eu não falava tanto de envelhecimento, eu falava muito de maternidade também, eu falava da mulher como um todo. E aí, mas eu queria falar sobre a questão do envelhecimento. Os 50 crises era isso. Eu tô a caminho, né, dos 50 e tudo mais. E aí, depois disso, nós criamos um podcast, eu, a Daniela Zupo, a Natália Dornelas e a Fernanda Ribeiro, que era as Perennials, que hoje elas continuam, a gente saiu, eu e a Dani, em julho do ano passado. Eu percebi que eu precisava de um podcast meu, eu tinha muito a dizer, e eu falei, não, acho que eu preciso de um podcast onde eu fale mais. Eu tinha já uma carreira, né, na internet há mais tempo, então eu senti falta de ter um lugar onde... E é difícil 4 mulheres juntas, a gente poder pensar junto, né? Claro, Mas lógico. nas Perennials foi muito legal, porque a gente chegou meio numa fase que esse assunto ainda estava pouco tratado, e a Dani Zupo é uma mulher que ficou com o cabelo grisalho depois de ter um câncer de mama, e hoje está curada, escreveu um livro maravilhoso, inclusive, e ela me inspirou muito, porque ela parece uma atriz francesa, assim. E eu convivendo com ela, a gente um dia fez um programa sobre cabelo branco e eu confessei, gente, quando meu cabelo cresce, eu tenho cabelo curto há 30 anos, e quando meu cabelo cresce, eu vejo aquela raiz, eu fico num conflito entre achar bonito demais aquele prateado e achar que não vai ficar bom para mim. E aí a minha cabeleireira falou comigo, Cris, vai ficar ótimo para você, porque vai combinar com a sua pele, ela é visagista também. E meu namorado também me deu um impulso. Então eu falei, então vou experimentar. E eu experimentei no começo, foi um pouco, né? Eu tive que me adequar, como é que vai funcionar esse cabelo? Eu tenho muito cabelo, um cabelo meio ondulado, um cabelo cheio de vontade própria. E agora como é que vai ser ele, né? Porque o cabelo branco, tem mais vontade própria ainda, né? É verdade. Aí eu tive que aprender a conviver com ele, aprender a tratar e tudo mais, mas eu percebi que combinou mais com a minha fisionomia. Eu acho que me trouxe um ar mais leve do que o cabelo preto, que eu pintava de preto. Meu cabelo sempre foi castanho.
Então, estou adorando, né? Pode ser que um dia eu apareça aí com ele pintado, mas eu estou adorando. Eu acho que eu nunca me senti tão bonita. É engraçado isso, né? Olha, que bacana. Mas foi bacana também você ter falado que, assim, qualquer dia também, de repente, eu posso aparecer de cabelo preto. Ou A seja, Dani, ela não fala, pode não ter sou presidente. imposição, né? Exatamente, não sou presidente do Partido das Grisalhas, então eu posso cortar, pintar a hora que eu quiser. Eu morro de rir disso. E eu acho que não vale a gente sair de um padrão para entrar em outro. Eu acho que é importante, sim, esse movimento prateado, porque, como disse outro dia a Ashley Applewhite, acho que é Ashley, né, o primeiro nome dela, que é uma grande ativista do etarismo e tal, anti-etarismo, né? Ela falou assim, uma coisa muito legal que dentro de um contexto tem sentido e fora do contexto foi até um pouco questionado, porque ela falou, quando eu pinto meu cabelo, é a melhor forma de eu ficar invisível. Isso é muito confortável para todo mundo, porque todo mundo quer os mais velhos invisíveis, né? Então, acho que é muito legal fazer parte desse movimento. E como eu trabalho com moda também, trazer um pouco dessa moda, né? Fazer parte dessa moda dos grisalhos é muito positiva. Mas, de forma alguma, tem que ser uma imposição, né? Olha, eu vou para um rápido intervalo, Cris, e a gente já volta para a gente falar até um pouquinho sobre essa questão da invisibilidade. Como é que a gente bota mais luz nessa questão, tá bom? Ótimo. Você não sai daí, não, a gente volta já já.